Shabbat Shalom para todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês novamente nessa manhã de Shabbat. Nós podemos estudar junto a palavra do Senhor, seus ensinamentos. Eu tenho certeza que essa paraxá, ela tem muito ensinamento para as nossas vidas, no nosso cotidiano, para aquilo que o Eterno deseja para nós hoje. E nós estamos estudando o quarto livro da Torá, né? A Torá é composta de 5 livros, que é o livro de Gênesis, Bereshit em hebraico, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, e nós estamos entrando no quarto livro, que é o livro de Números, chamado de Bamidbar, né? Bamidbar em hebraico quer dizer no deserto. Você vai ver que esse livro ele começa a falar da vivência que a nação de Israel ela recebeu no deserto, né? Foram 40 anos de experiências aprendendo a servir ao Eterno até que eles pudessem ser aptos para adentrar a terra prometida. Então, o livro no início ele não era chamado de Bamidbar, ele tinha uma conotação bem parecida do que hoje está a tradução da Septuaginta de Números. Por quê? O livro de Números, se você começar a ler, fala do recenseamento dos filhos de Israel. Então ele tinha essa conotação de que do nome que é hoje em português, né, que a Septuaginta transmitiu, que é de contagem, né, de fazer o recenseamento. Por isso que ele tem esse nome, Números. No início era assim. Depois mudaram para Bamidbar, os judeus, trazendo a conotação de que o centro do livro de Números estava na vivência da nação de Israel durante os 40 anos no deserto. Está no deserto. Você começa a estudar paraxá, você começa a verificar a forma didática que Deus age com a nação de Israel, como Ele ensina ao povo judeu a ser dependente dEle e ao mesmo tempo independente. Você ser independente requer uma dependência de Deus. Não sei se está claro, né? Mas para você aprender a ser independente, você jamais pode esquecer que você é dependente de Deus. E Deus vai ensinar isso. Por quê? Você vai encontrar Deus operando grandes maravilhas para com a nação de Israel quando eles estavam no Egito, né? Deus trouxe as 10 pragas, Deus apresentou para Moisés no Monte Sinai, Deus fez seus grandes milagres, o cajado que se transforma em cobra, o cajado que toca no rio Nilo e ele se transforma em sangue. Temos as pragas ali que vivenciaram tanto a nação egípcia como a nação de Israel. Logo depois, a praga dos primogênitos, Deus abrindo o mar vermelho, e de repente Deus chega para a nação de Israel e fala assim: façam o recenseamento dos filhos de Israel, dos homens com 20 anos para cima, para que eles possam servir o exército e proteger a nação de Israel. Parece um pouco de fora do contexto, né? Deus opera, Deus faz grandes milagres, Deus protege, Deus liberta a nação de Israel pelo seu poder. Não houve nenhuma ação militar da nação de Israel ali naquele momento, pelo contrário, dependência totalmente de Deus, e Deus leva para o deserto. Agora Deus fala: criem um exército, formem um exército. Olha como que Deus é muito didático. Deus opera quando o homem não pode operar, mas a partir do momento quando Ele dá condições à nação de Israel para se estabelecer, Ele ensina a nação de Israel a ter a sua independência. Ser dependente dEle, mas ter o seu trabalho de lutar para a sua proteção. E assim começa. O livro de Bamidbar vai começar desde esse contexto, né? Aí você entende Paulo, quando Paulo fala: quando eu era menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino e fazia as coisas de menino. Porém, quando eu deixei de ser menino, passei a ser homem. E as coisas de homem eu acabei a vivenciar. Ou seja, a vida com Deus é dessa forma, irmãos. O judeu não é preso a milagres, embora o milagre é importante nas nossas vidas. Todos nós vivenciamos milagres. Primeiramente o milagre da salvação. Mas nós não podemos ser dependentes de milagre. Infelizmente, a comunidade de Yeshua, os nossos irmãos amados, eu não estou falando a nível geral, mas a grande maioria é dependente de milagres. As pessoas ficam ouvindo ensino da palavra, ficam ouvindo ensinos e fala da Bíblia o tempo todo. Na hora que fala uma palavra em línguas, glória a Deus, né?
Quando você vê um milagre, parece que aquilo é a demonstração que o poder de Deus está ali. A maior demonstração do poder de Deus é a minha e a sua vida, e é essa palavra que nós estamos vendo. Os milagres são importantes? Sim. Devemos crer neles? Sim, ele é bíblico. Mas nós não podemos ser dependentes dos milagres. Nós precisamos aprender a ser independentes, sendo dependentes do Criador. Tem uma frase, se eu não me engano, ele é de um padre, que ele diz: eu faço tudo como se Deus não houvesse, não existisse. Mas a partir do momento que eu fiz tudo, eu entrego tudo a Ele, como que Ele seja a minha única existência. É isso. Você vai fazer as coisas como se você não dependesse de Deus. A partir do momento que você fizer aquilo que você não depende de Deus, entregue a Ele, porque só existe algo no mundo físico e espiritual porque Ele estabeleceu. Mas aquilo que você não pode fazer, saiba que Deus vai operar por você. Mas faça como se você não dependesse de Deus. Não sei se está dando para entender. Quando Deus levanta a nação de Israel, Ele está aqui constituindo um exército para cuidar da nação de Israel. E eu acho isso maravilhoso, né? Deus Ele realmente Ele age como um pai age para com seu filho, né? Eu sempre falo isso. Às vezes, quando nós colocamos os nossos filhos que não sabem fazer um exercício, e nós estamos auxiliando-os a fazer um exercício, você vai ver que na primeira vez você vai lá e faz a multiplicação para ele, ou a adição, ou a subtração, ou a divisão. E você vai lá: filho, eu fiz dessa forma. Quando ele faz pela segunda vez, se você fizer por ele, o seu sentimento ainda não é aquele no ápice. Mas a partir do momento que o filho faz, a sua alegria é maior quando ele faz ou quando você faz por ele? A sua alegria é maior quando ele faz. Assim é Deus. Deus age dessa forma. Deus começa a nos ensinar, como Ele fez com a nação de Israel, fez grandes milagres, grandes prodígios, mas a partir do momento Ele ensinou a nação de Israel a viver em sociedade. Viver em sociedade vai ter pessoas boas, pessoas ruins, pessoas introvertidas, extrovertidas, pessoas que são prazerosas de estar do lado, que não são prazerosas de estar do lado, mas Deus está viva em sociedade, proteja a nação de Israel. E você vai ver como que Deus é totalmente criterioso para estabelecer a nação de Israel como um povo, como nação. Irmãos, quando você estuda o livro de Bamidbar, eu sempre falo, traga isso para a sua realidade. No período quando a Torá foi dada à nação de Israel, foi uma revolução. Aqui no Brasil, o Lucas pode até me falar isso melhor, é obrigatório o serviço militar, mas eu posso dizer que nem 10% dos adolescentes e jovens servem ao exército. Em Israel, se você for, mulheres e homens são obrigados a fazerem o serviço militar, e isso não começou pelos homens, começou pelo Eterno. Pelo Eterno. Se você começar a ler, olha aqui, olha o verso 2 do capítulo 1. Fazei um recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo os seus clãs, e suas famílias, contando todos os homens, um a um pelo nome, todos os maiores de 20 anos, capazes de sair à guerra em Israel. O intuito do primeiro recenseamento da nação de Israel tinha um cunho militar, exclusivamente militar. Davi, quando foi fazer o recenseamento, ele sofreu um pecado e uma punição muito grave do Eterno, por ele ter feito a contagem. Talvez Davi estava esperando numa força física, e Deus o puniu. Mas neste momento aqui, Deus mandou fazer a contagem, nome por nome, dos filhos de Israel, para a contagem, para formar um exército. Foram 603 mil homens, depois eu vou mostrar, mais de 603 mil homens. Irmãos, se você for contar a quantidade do exército de Israel naquele período, nos dias de hoje, seria a quinta maior força militar, não estou falando de material bélico, mas militar seria a quinta maior força militar do mundo. Se eu não me engano, é o exército chinês, indiano, dos Estados Unidos, e tem outro que eu acho que é russo, que são maiores. Se fosse contar a quantidade, Israel seria a quinta maior força militar. Mas para a gente fazer para que nós possamos fazer um breve resumo sobre o início dessa paraxá, ela começa falando sobre o recenseamento dos filhos de Israel para o serviço militar, para que eles se organizem nas suas saídas, nas suas paradas, e depois você vai ver a organização que Deus estabelece na sua palavra para o serviço espiritual.
E você vai ver que cada um tem a sua incumbência, cada um tem a sua participação, seja no âmbito espiritual, Roberto, e seja no âmbito físico. Ninguém está atropelando o trabalho do outro, cada um tem a sua importância. Uns trabalhos, umas funções se destacam mais do que as outras, mas isso não faz com que essa função que se destaca mais desmereça a que destaque menos. Você vai ver que Deus traz essa incumbência no sentido de estabelecer uma nação. Se você for na nação de Israel, até hoje existe esse princípio. Existe aqueles que estão labutando e trabalhando para proteger a nação de Israel a nível militar, e existe uma pequena parte que está estabelecendo para oração, para se dedicar às coisas espirituais. Até hoje na nação de Israel, dentro do judaísmo ortodoxo e ultra-ortodoxo, eles não servem ao serviço militar. Lógico que isso é muito questionável, tá? Tanto dentro de Israel é muito questionável. Mas está estabelecido até hoje lá na nação de Israel. Mas cada um com a sua função. E aqui quando você estuda, eu fiz uma pequena... eu fiz um pequeno resuminho para que você possa entender toda a nossa paraxá. Primeiro o Eterno faz o recenseamento dos filhos de Israel. E o intuito desse recenseamento, o primeiro é militar. Olha só, eu coloquei aqui, ele vai distribuir a nação de Israel, cada tribo com as suas funções, para proteger a nação de Israel. Se você olhar, quando Israel saiu do Egito, eles foram atacados pelos amalequitas. E muitos pereceram, senhores, pessoas idosas que tinham dificuldade, sofreram com esse ataque. Após esse ataque, Deus começa a estabelecer a nação de Israel militarmente. E aqui você vai ver a organização que Deus faz para a proteção da nação de Israel. Ele distribui das 12 tribos, ele faz 4 grupos de 3. E cada grupo ele tinha uma tribo que era a tribo líder desses grupos que tinham 3 tribos. Deu para entender? Eu vou mostrar aqui que vai ficar mais claro. A primeira tribo que ia à frente, que ia ao oriente ou ao leste, se você quiser chamar, era a tribo que era a primeira a levantar o acampamento para iniciar uma caminhada, uma jornada. Quem eram essas tribos? Era a tribo de Judá, Yehudá em hebraico, ela tinha 74.600, se você for estudar, você vai ver que a paraxá vai descrever isso direitinho. Tinha a tribo de Issacar em português, que tinha 54.400, e Zebulon em português, tinha 57.400. Logo depois, e está aqui, se você for ler comigo, vá lá em Números capítulo 2. Só para a gente ir acompanhando. Números capítulo 2, verso 1 diz assim, Não, deixa eu ir no verso 10. Não, verso 1 mesmo. No primeiro dia do segundo mês, no segundo... Opa, estou lendo errado. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, segundo as suas insígnias da sua família, ao redor, a certa distância da tenda da congregação, se acamparão. Ao oriente ou ao leste, eu acho que algumas das suas traduções devem estar assim, acamparão os da bandeira da tribo de Yehudá, do exército de Yehudá, segundo os seus esquadrões. Naasson, filho de Aminadab, será líder dos filhos de Judá. O seu exército, segundo o seu recenseamento, é de 74.600. Junto a ele se acampará a tribo de Issacar. Vamos pular um pouquinho. Verso 7. Depois a tribo de Zebulon. Eliade, filho de Elon, será líder dos filhos de Zebulon. E assim ele estabelece vamos dizer, o fronte, aqueles que estavam no oriente, no leste, que seriam os primeiros acampamentos a serem levantados para proteger a nação de Israel. Logo depois, você vai ver a tribo do oeste. Eu coloquei aqui, eu coloquei do sul, né? Deixa eu ver, vamos lá. É Rúben, Simeão e Gade. Está aqui no verso 10. Diz assim, Ao sul se acamparão os da banda do exército de Rúben, segundo os seus esquadrões. Elisu, filho de Sedeu, será líder dos filhos de Rúben,
Se a gente andar um pouquinho, verso 14, depois a tribo de Gade. Se andarmos mais um pouco, você vai ver aqui no final, verso 16, todos os contados do exército de Ruben são 151.450, segundo os seus esquadrões. Esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação, aí já está falando dos levitas. Ali está o fronte do sul, vamos dizer assim, que tinha Ruben, Simeão e Gad. Logo depois, no oeste, no ocidente, você vai ter a tribo de Benjamim, Manassés e de Efraim. Você encontra aqui, ela está a partir do verso 18. Ao ocidente se acamparão os da bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões. Verso 19, o seu exército, segundo o recenseamento, é de 40.500. Depois a tribo de Manassés, e logo depois no verso 22, a tribo de Benjamim. Eles estavam ao oeste, ao ocidente. E por último, você vai ver ali no norte, você vai ver a tribo de Dan, a tribo de Assé e a tribo de Naphtali. Se encontra ali no verso 18. Deixa eu ver se é o verso 18. 25, desculpa, eu coloquei errado. Ao norte se acamparão os da bandeira do exército de Dan, segundo os seus esquadrões. Se você passar um pouquinho lá no verso 27, junto a eles se acampará a tribo de Asser. E se você adiantar um pouquinho, o verso 29, depois a tribo de Naphtali. Olha a organização que Deus faz. Ele coloca no oriente, ele coloca no ocidente, ou se você colocar leste e oeste, ele coloca no norte, ele coloca no sul. E no centro, ele estabelece a tribo de Levita. Aqui no verso 17, então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como se acamparam, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Cada um com a sua posição. Cada um com a sua responsabilidade. A tribo de Levi, ela não tinha função militar e nem de trabalho secular quando nós vivenciamos. Toda a estrutura espiritual estabelecida, quem fazia o trabalho militar e secular eram as demais tribos, para sustentar a tribo de Levi e o centro espiritual dela. E da mesma forma, a tribo de Levi fazia o trabalho espiritual para sustentar a nação de Israel. O corpo da nação de Israel é estabelecido por Israel como corpo, pelos levitas e pelos corranins. 3 partes, os sacerdotes. Israel como todo, os levitas e os corranins. Dentro do tabernáculo, olha como que Deus vai organizando as coisas, né? Ele pega a nação de Israel, faz o oriente, o ocidente, o sul e o norte, e no centro a tribo de Levi. No centro da tribo de Levi, ele cria uma outra organização, que você vai ver mais na frente. Vou mostrar outro slide aqui. Lá está no início, o título, o recenseamento do povo judeu. Agora, olha lá, 603 mil homens e 550. É muita gente. Logo depois você vai ver o recenseamento da tribo de Levi. O cunho aqui, o objetivo aqui é só espiritual. Lá começava a contar de quantos anos para cima? 20 anos para cima. Aqui no recenseamento começa a contar com 1 mês de vida. Não que a criança já tinha, com 1 mês de vida, a responsabilidade de cuidar algo espiritual. Mas já estava o Eterno dizendo que o cunho, o objetivo espiritual, ele já deveria ser começado a trabalhar com 1 mês de vida. Estamos apresentando uma criança que tem 3 meses de vida. 1 mês de vida. Já estava o filho sendo ensinado para a sua função. Se você for em Jerusalém, você vai ver lá, Luquinhas, no templo, quando você estiver no cotel, uma criancinha de 3 anos, sozinha orando no templo. Sozinha orando no cotel. O pai chega com ela, ele vai para dentro da sinagoga, tem uma sinagoga logo à esquerda do cotel, do Muro das Lamentações, ele fica lá, sem ninguém forçar, sem ninguém falar assim, é chato. Se ninguém fala, o que você está fazendo isso? A criança já vai aprendendo desde pequena a sua função, a sua responsabilidade junto para com o povo. Cada um tem a sua responsabilidade. E aqui, olha o mesmo sentido da organização militar, Deus faz na organização do tabernáculo. O tabernáculo no centro e a tribo de Levi tendo um grupo trabalhando para cada função. Ao leste nós temos Moisés, Arão
e os filhos de Arão, que eram sacerdotes, com exceção de Moisés, né? Arão e seus filhos eram sacerdotes. E eles tinham a função de inspecionar e de cuidar de todo o tabernáculo. Ele estava no início do trabalho. A responsabilidade maior estava sobre eles. E ali você vai ver a função. Eu até coloquei aqui, ó. Olha lá em Números capítulo 3, verso 38. Calma que eu vou entrar na paraxá, tá? Eu só estou dando uma pinceladinha bem rapidinho. Números 38 diz assim, ó, Moisés e Arão, com seus filhos, se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, ao leste, em frente da tenda da congregação, para o nascente. Serão responsáveis pela guarda do santuário, em nome dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar do santuário será morto. Logo aqui ao sul, você encontra a tribo, não era a tribo de Levi, mas você vai encontrar o cabeça da família de Levi, Coate. E ele era responsável, você vai ver onde começa a falar, das suas funções. Olha aqui no verso 27, diz assim, ó. De Coate originaram-se as famílias dos Anamitas, dos Gizaritas, dos Abronitas e dos Uzelitas. Eu prefiro ler em hebraico do que em português. Essas são as famílias dos coatitas. Todos os homens contados da idade de 1 mês para cima foram 8.600. Os coatitas, olha as suas funções. Os coatitas eram responsáveis pela guarda do santuário. Está lá, ó. Funções: guardar a arca, a mesa, os altares, o objeto de santidade, e era supervisionado por Eleazar. Se você olhar aqui, ó, vai dizer que Eleazar estava guardando. Deixa eu ver aqui onde está. Aqui, ó, 32. O líder principal dos levitas será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele terá superintendência sobre os que estão encarregados da guarda do santuário. Tinha cada um com a sua função, mas tinha os sacerdotes, os cohanins, cuidando e supervisionando cada um nas suas atribuições. Logo depois você vai ver o oeste, você vai ver Gerson. Ele era responsável a tenda, a cobertura, o véu ou a cobertura de entrada, a cortina do pátio, o altar e as cordas. E depois, por último, aqui ao norte, você vai ver Merari. Guardava as tábuas, as barras, as suas colunas, todos os objetos, colunas, estacas e cordas. E no meio estava o tabernáculo cuidado pela tribo de Levi. Irmãos, por que eu te mostrei todo esse contexto? É o que está a nossa paraxá. Se você for estudar, tudo aqui que eu resumi aqui para você, é o que está aqui descrito. Aqui havia, se eu não me engano, 20.000 homens, certinho. 20.000 homens, contado de 1 mês para cima, responsáveis pelo lado espiritual da nação de Israel. Aí eu quero trazer isso aqui um pouquinho sobre a nossa realidade, irmãos. Quando a gente olha essas funções, essas atribuições, você vai ver que Deus estabelece uma organização, Ele estabelece uma liderança, Ele estabelece uma autoridade, com o objetivo de estabelecer uma ordem, com o objetivo de estabelecer para que as funções, para que as necessidades de cada um possam ser supridas. Essas funções, essas autoridades, essas lideranças estabelecidas por Deus, elas jamais podem ser distorcidas, elas jamais podem ser substituídas. Depois eu vou entrar no lado espiritual da nação de Israel, como referência para as nações. Mas primeiro eu quero falar sobre uma autoridade estabelecida por Deus. Quando Deus estabelece o pai como autoridade para o filho, quando Deus estabelece o esposo como autoridade sobre a esposa, quando você verifica que Deus estabelecendo os magistrados, a polícia, o presidente, a gente tem mania de achar que respeitar a autoridade é só aqui no falar, a gente não observa isso via internet, a gente não observa essas funções e esse respeito às autoridades. Quando eu estou falando respeitar, não quer dizer que você concorda com tudo que elas façam. Você pode protestar de forma legítima, mas sem infringir um preceito bíblico. Mas você vai ver que essas autoridades estabelecidas por Deus, elas têm uma função espiritual para benefício meu e seu. Isso não pode ser sofrido, parece que é um problema, muitas das vezes nas famílias. Você quer ver uma destruição numa família, é quando esses papéis são invertidos. Quando a mulher quer fazer o papel que está no homem, quando o homem quer fazer o papel que está sobre a mulher.
Isso não pode ser invertido. Algum princípio bíblico estabelecido de benefício para a família está na autoridade do homem sobre a mulher. Só que a gente só tem mania de olhar assim, o homem é a autoridade sobre a mulher. Só que a gente não olha a responsabilidade do homem para com a mulher. A mulher tem a responsabilidade e tem o dever de entender que o marido é uma autoridade sobre você, mas o marido tem que entender que mesmo ele sendo autoridade, as funções, as exigências estabelecidas sobre a Bíblia e as responsabilidades é maior sobre ele. Então, primeiramente, Deus estabeleceu tudo conforme a sua vontade. Quando você olha para uma congregação, você vai ver que tem pessoas que têm mais responsabilidade do que outras. Mas o fato de você ter uma responsabilidade ou pouca responsabilidade não te faz menos importante do que talvez o pastor José, que está aqui o tempo todo, que está aqui fazendo as orações o tempo todo. A sua presença é tão importante para ele e para mim, como a nossa presença para vocês. Como a nossa participação para vocês, como a de vocês para nós. Da mesma forma, a responsabilidade da família. Nós precisamos entender que nós somos um corpo e cada um auxilia um ao outro no crescimento espiritual. Olha só, se você for comigo em 1 Coríntios capítulo 12, vai lá comigo. Eu estou tentando pular um pouquinho para eu conseguir finalizar dentro do escopo do estudo, tá? 1 Coríntios capítulo 12. Diz assim, portanto, rogo-os, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. É isso mesmo? Eu estou em Romanos. Falei, desculpa, 1 Coríntios. Falei, estou lendo, não tem nada a ver do que eu estou falando. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, diz assim, assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é o corpo do Machia. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se eu pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem aí da cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. A grande questão que eu quero falar, quando você olha essa responsabilidade, não veja a responsabilidade espiritual da sua casa só sobre o seu marido, ou só sobre a sua esposa, ou só sobre o seu pai, ou só sobre o seu pastor, ou só sobre o seu rabino, ou só sobre o seu roche, ou só sobre qualquer pessoa que você queira terceirizar essa responsabilidade. Mas a sua responsabilidade no corpo, ela é tão importante como aquele que possui a maior autoridade. Irmãos, a gente precisa compreender isso. Nós somos um corpo que estamos aqui para auxiliar um ao outro. Existe uma autoridade física estabelecida por nós? Sim. Existe uma autoridade espiritual estabelecida sobre nós? Sim. Talvez vocês possam considerar o pastor José uma autoridade, o Alfredo, o Francisco, e somos estabelecida por Deus, mas nós não podemos ser uma autoridade que cega vocês, que tira a opinião de vocês, que tira o modo de raciocinar de vocês, que faz com que vocês caminhem no caminho da simplicidade, do respeito às outras religiões, do respeito ao teu semelhante. Se nós desvirtuarmos esses princípios, vocês têm todo o direito de não aceitar estar debaixo da nossa autoridade. Mas somos sim. Temos as nossas funções, como cada um de vocês tem as suas.
Não imagine que a responsabilidade espiritual você pode terceirizar. Não pode. Eu não posso dizer que eu não preciso de vocês. Eu não posso dizer que eu não preciso da minha esposa. Eu não posso dizer que eu não preciso dos meus pais. Todos eles são peças fundamentais estabelecidas por Deus para o meu crescimento espiritual. Se enxergarmos dessa forma, conseguimos andar. Conseguimos viver. Quando eu olho esse texto, eu não preciso nem ir lá em Romanos 13, né, que fala que toda autoridade é constituída por Deus. Aí Paulo, lá no final, quando ele está dando essa instrução, ele fala assim: a quem quer obediência, obediência, tributo, tributo, que tiver pagar tributo, pague o tributo, se tiver pagar obediência, pague a obediência, se tiver pagar honra, honra. Você tem honra para o teu pai. Você tem honra para aquele que estabelece para estudar, para te trazer um ensino. Você tem honra para com o teu marido. Você tem honra para com a tua esposa. Você tem honra para com os teus pais. Essas honras nós precisamos estabelecer. E nós temos a responsabilidade de estarmos juntos. Quantos adolescentes esquecem dessa obediência? Esquece dessa honra dos pais, que estão lá lutando, estudando e se dedicando e trabalhando todos os dias para dar o melhor para os filhos. Quantas das vezes nós fizemos isso na adolescência, né? Deixamos de honrar os nossos pais. Quantas das vezes a igreja tem feito isso hoje, deixando de honrar os pais espirituais? Tem feito até hoje. Nós vamos entrar nesse contexto um pouquinho mais na frente. Efésios capítulo 5, vamos lá, agora eu quero falar um pouquinho do casamento. Efésios capítulo 5. Diz assim, ó. Olha o verso 22. As mulheres sejam cada uma submissa aos seus próprios maridos, como o Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Yeshua é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Yeshua, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Yeshua amou a sua comunidade. Aqui está a igreja, né? Mas o sentido é de comunidade, de nação estabelecida. E assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da palavra, da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo comunidade gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também Yeshua a igreja. Irmão, de uma forma muito simples, cada um aqui tem a sua função. A mulher de submissão ao marido, e isso parece que o homem enche a boca ao falar, né? Mulher submissa a mim, eu sou o dono da casa, a minha palavra é a última a ser dita, ninguém pode passar sobre a minha autoridade aqui da casa. Mas o homem esquece de uma grande responsabilidade, e que é maior ainda que está sobre ele, de amar as vossas mulheres, como Yeshua amou a sua comunidade. De amar as vossas mulheres, como Yeshua amou a sua comunidade. Essa responsabilidade está sobre nós. Se algum desses papéis deixam de ser praticados, a gente sofre consequência no casamento. Olha que interessante esse ensinamento judaico. Quando Deus olhou e criou todas as criaturas, Ele olhou para os seres que Ele tinha criado, e o homem já tinha sido estabelecido, e não tinha nenhum que correspondesse ao homem. E Deus falou: e lhe farei uma disjuntora, ou uma companheira. Esse termo dessa palavra em hebraico, adjuntora ou companheira, ela dá um sentido, ela tem a mesma raiz da palavra fogo em hebraico. Isso que quer dizer, ela tem a mesma raiz, ela tem o sentido mesmo de ser companheira, de ser ajudadora, o sentido hebraico é este, mas a raiz etimológica dela está dentro da palavra fogo. Os judeus ensinam que quando nós estabelecemos e cuidamos das nossas esposas, como a Bíblia nos ensina,
aí sim ela é uma ajudadora, uma companheira, uma que auxilia e faz o crescimento espiritual da família. Mas a partir do momento que eu deixo de vivê-la, de viver e tratá-la como ela deve ser tratada dentro dos preceitos bíblicos, ela passa a ser um fogo, ser contrária. É nesse sentido. O contrário aqui não é no sentido de se rebelar, é no sentido que a natureza do homem de amar a mulher, ele não está cumprindo, e ela vai ser contrária. E há divisões no casamento. O grande problema está aqui: as mulheres são submissas, devem ser submissas ao marido? Sim. A responsabilidade está sobre quem? Sobre os homens. Aquele que quer ser o maior, que viva como o menor. Aquele que quer ser grande, que primeiro sirva. A nossa responsabilidade está aqui. Então perceba, nós temos autoridade? Temos, mas precisamos amá-las. Precisamos respeitá-las, precisamos ter a prescrição bíblica para que a gente possa ser uma referência. O marido não conversa, o marido fica na rua, o marido que não tem diálogo, que não tem respeito, que na hora que vai falar vai ser rude. Uma hora a bomba estoura, uma hora o problema vem, e a gente precisa trabalhar isso. Tem um texto em Colossenses ou Filipenses, não lembro de cabeça, que diz que se tivermos comunhão com o Pai, teremos comunhão um com os outros. Isso está por o nosso casamento. Se tivermos comunhão com o Pai, teremos comunhão com o nosso casamento. Por que eu entrei nessa questão do casamento? Se você continuar lendo este texto, que nós acabamos de ler de Efésios, olha que interessante o verso 30. Todos estão lá, Efésios capítulo 5, verso 30. Pois somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e o se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Olha o verso 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Yeshua e a sua comunidade. Paulo estava falando do quê? Do casamento. Casamento secular? Sim, do casamento secular. Mas ele pega o verdadeiro sentido do casamento secular, aquilo que ele representa, Evandro, ele traz para a realidade dos casamentos, da sociedade ali, só que ele além do ensinamento para o casamento secular, ele está falando de um casamento que é superior, um casamento que é espiritual, que ele chega e fala o verso lá de Bereshit: e deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mas grande é esse mistério, porque eu me refiro a Yeshua e a sua comunidade. Ele está falando de um casamento espiritual entre o noivo e a sua noiva. Irmãos, se qualquer judeu pegar e ler essa parte aqui, grande é esse mistério, mas eu me refiro sobre o Mashiach e a sua comunidade, isso aqui não vai estar nada estranho à sua realidade. Ele vai entender e vai fazer a analogia na hora do Mashiach e a nação de Israel, na hora. Não é algo que estava fora da realidade de Paulo, nem fora da compreensão e da literatura judaica da época, mas sempre foi presente essa união de Deus com a nação de Israel, e ela é representada no Mashiach, ela é transferida no Mashiach, não transferida, mas ela é complementada no Mashiach. Tem uma música que a gente canta cada Kabbalat Shabbat. Leha, Dodi, Likrat Kala, Penei. Perdoa a falta de melodia, tá? Penei, Shabbat, Nekabla. Leha, Dodi é vem meu amado. Vem meu amado ao encontro da noiva no Shabat, a rainha Shabat. Se eu não me engano, Shabat Malkutá, quer dizer rainha Shabat. Venha meu amado encontrar nesse Shabat. O Shabat aqui é uma expressão, é uma representatividade do Shabat eterno, do Shabat que viveremos. Venha meu amado ao encontro da noiva. Então quando você fala de um casamento entre o eterno, representado no Mashiach, para com a nação de Israel, esse casamento ele é muito comum na literatura judaica. O judeu vai ouvir isso aqui, ele vai compreender na hora. Olha só que é a grande questão, irmãos. Por que eu entrei nesse detalhe? Por que eu falei daqui dessa responsabilidade? Verso 25, vou voltar a falar, Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Yeshua amou a sua
comunidade. Ele faz um paralelo sempre no casamento secular com esse trabalho de Yeshua de apresentar uma comunidade santa, uma comunidade purificada, uma comunidade que sabe respeitar a opinião de outros, que sabe respeitar a religião de outros, que sabe ouvir opiniões contrárias dela, mas sabe respeitar. Não precisa concordar, mas sabe respeitar. Uma comunidade que sabe e respeita o seu semelhante, que ama esse semelhante, porque ele é criatura de Deus. Yeshua está estabelecendo para essa igreja, para essa comunidade, olha o verso 27, a fim de apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós fazemos parte de uma noiva, na qual o nosso noivo está nos preparando para celebrar as bodas do Cordeiro e a gente se unir a ele, de forma pura. Eu falei aqui que o casamento dentro do contexto judaico, dentro do contexto bíblico, ele é muito comum. Vai em Isaías capítulo 62. Não, vai em Cantares capítulo 4. Cantares capítulo 4. Eu quero ler esse texto de Cantares, nessa Bíblia de David Steck aqui, que ela é mais interessante. Mas lá em Isaías 62, não precisa lá, vai em Cantares capítulo 4, 62 verso 5, diz assim, ó: porque, como o jovem se casa com uma virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará em ti o teu Deus. Esse verso que nós cantamos aqui, Lerado Di, ele é pautado no livro de Isaías. Todos os versos que você pega, está descrito em Isaías. 6 versos de Isaías. Lerado Di, Likrat Kalá, Pnei Shabbat, Nekablá, Nekablá. Está dentro do livro de Isaías. Aqui em Cantares, eu achei interessante, eu até fiz um teste hoje, né? Falei assim, como que a cultura, ela influencia as nossas opiniões ou as nossas escritas, Lucas. Eu cheguei para a Flavinha aqui, se você olhar Cântico dos Cânticos aqui, lá no verso 4, começa assim, ó: como és formosa, amada minha, como és formosa, os teus olhos são como os das pombas, e brilha através do véu, o teu cabelo é como o rebanho das cabras, e passa no monte de Gileade. Eu falei, eu vou chegar para a Flavinha e vou fazer esses elogios. Eu cheguei para a Flavinha assim, eu falei, Flavinha, seus olhos são igual a pomba, seu cabelo é igual das cabras. Ela foi entristecendo. Eu falei, está vendo como o mundo que nós vivemos, ele diferencia? Se você começar a fazer um elogio desse para sua mulher, você vai olhar e vai falar, mas naquele período, você tosquiar uma cabra, você tosquiar uma ovelha, era algo belo. Fala aqui dos dentes da cabra, comparado com o da mulher. Mas você vai ver que eram expressões de beleza, na qual ele tinha na época, que para ele transmite a realidade. Agora pega no meu contexto. Se eu chegar a falar isso para a Flavinha, não vai gostar muito. Não gostou mesmo, foi fechando a cara. Eu falei, está vendo? Está vendo como a cultura e a época que nós vivenciamos, ela influencia na nossa escrita e na nossa opinião? É verdade. Não, eu só comecei e já fui na cara. Não, eu repeti o verso direitinho, Roberto. Eu fiz, você é amada minha, formosa minha. Seu cabelo é igual da cabra. Fui fechando a carinha. Né? Mas vamos lá, fora a brincadeira, mas eu fiz isso mesmo. Verso 8, olha só, para você ver como que o casamento está sempre dentro de uma realidade judaica. Olha o verso 8, diz assim, ó: vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha desde o cume da Amana, desde o cume de Seni e de Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. Tiraste-me o coração, minha irmã, noiva minha, tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. Que belos são os teus amores, ó minha irmã, noiva minha, quão melhores são os teus amores do que o vinho. O aroma dos bálsamos supera todas as especiarias. Favos de mel, mano dos teus lábios, noiva minha. Muito presente, né? Muito presente esses elogios. Mel e leite estão debaixo da sua língua, e o perfume dos teus vestidos é como fragrância. Olha o capítulo 5, verso 1. Já vim para o meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite.
Comei amigos e bebei fartamente. Ó amados, eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, amada minha, pomba minha imaculada. A minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos de gotas de noite. Já despi a minha túnica, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Olha aqui Salomão, Sholomô em hebraico, profetizando, falando profecias acerca desse casamento, falando as palavras maravilhosas e a realidade. Ele começa a falar aqui da prostituição da noiva. Olha só o verso 4. O meu amado meteu sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor a ele. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, e as minhas mãos destilaram mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri a porta ao meu amado, mas o meu amado já tinha se retirado e ido. A minha alma se derreteu, quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e me feriram, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Eu vos faço jurar, ó filhas de Jerusalém, se achardes o meu amado, diz-lhe que estou enferma de amor. Que é o teu amado mais do que o outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que o outro amado, que tanto nos conjurastes. E aí ele começa a declarar e a dizer palavras maravilhosas, falando da realidade da noiva, que verdadeiramente se prostituiu, verdadeiramente se afastou das suas verdadeiras origens. Irmãos, porque se você olhar Oséias capítulo 2, vai lá em Oséias capítulo 2, mesmo contexto, tá? Oséias capítulo 2, deixa eu voltar aqui. Opa. Esse negócio tem que funciona. Ô Ju, volta aí o slide para mim, fazendo um favor, lá no início. Pode passar. Se você... Vai, é isso. Olha ali, olha o texto da porção da Haftará. A porção da Haftará é a porção que é lida dos profetas. Oséias capítulo 2, verso 1, 22. Quando eu comecei a estudar, veio no meu coração falar do casamento. Não só do casamento secular, mas do casamento da comunidade de Yeshua com o Eterno. Depois que eu fui ver, aí eu estava estudando e olhei lá Isaías capítulo 2, verso 1, que eu fui ler. Por que Isaías capítulo 2, verso 1 está aqui dentro dessa paraxá? Quarta-feira nós iremos celebrar o quê? Shavuot. Dia 31, quarta-feira, estaremos celebrando Shavuot. O que significa Shavuot? Shavuot é uma festividade que é celebrada 49 dias depois de Pessa. 49 dias depois de Pessa se celebra Shavuot. Shavuot quer dizer semanas. No 50º dia se celebra. Qual o significado de Shavuot? É a descida e a entrega da Torá, a revelação da Torá. Os judeus ensinam que naquele momento que a Torá estava dada, um casamento estava sendo selado. Um casamento entre o Eterno e o seu povo, entre a nação de Israel. Por isso que está aqui Oséias capítulo 2. Porque existe uma união lá no Monte Sinai entre a nação de Israel e o seu Criador. A sua Torá, a sua revelação é a Ketubá. A maioria de nós aqui temos a Ketubá nas nossas casas. A Torá é a Ketubá. Você sabe qual que é o problema da noiva hoje, da comunidade de Yeshua? Ela pegou toda a sua representatividade, toda a sua história, e ela simplesmente excluiu a noiva e excluiu a Ketubá. Ela tirou o contrato de casamento e ela tirou a noiva, que é a nação de Israel. Ela tirou o seu verdadeiro contexto. Ela não compreendeu o seu verdadeiro significado. Ela entendeu da história, mas o seu sentido, o significado, ela quis usurpar. Ela quis tirar. Irmãos, me entristece quando nós estabelecemos alguma coisa, no sentido de estabelecer novamente essa raiz, essa proximidade com a nação de Israel, essa junção com a nação de Israel, que nunca deveria ter sido separado, e as pessoas se levantam. Você pode discordar de nós estarmos aqui, talvez fazendo um serviço judaico, é um direito seu. É um direito seu, mas tem coisas que a igreja precisa retornar e restabelecer. O Shabat é um deles. A ligação com a nação de Israel é um deles. A Torá é um deles. São retornos que a igreja de Yeshua precisa estabelecer. Francisco, nós precisamos estabelecer judaísmo? Não precisamos.
O fato de estarmos aqui, celebrando as coisas, estabelecendo, é porque nós temos um chamado de unificar, de estabelecer de novo essa raiz, mas não quer dizer que todas as igrejas têm que ser igual a nós. A igreja precisa restabelecer o Shabat? Sim. A sua ligação com a nação de Israel? Sim. A sua referência com a nação de Israel? Sim. A sua ligação com a Torá? Sim. Ela precisa estabelecer o kippá? Não. O kippá é um direito seu de usar ou não. Pode usar, não pode usar. Francisco, eu preciso ficar aqui e fazendo oração igual um judeu o tempo todo. Não, é um direito seu. Isso são tradições. Isso não vai ser, não é algo fundamental, o principal. Está dando para entender? Mas esses princípios de retorno, a igreja precisa retornar, tirar essa doutrina da substituição, de que nós substituímos Israel, que Israel, a gente tem mania de botar todo mundo no pote e dizer todo judeu está excluído, crendo em Yeshua ou não crendo em Yeshua. A gente tem mania de botar todo mundo no pacote e nós tomamos o papel de Deus. Eu vou te mostrar isso aqui, tá? Eu faço uma pergunta para vocês bem fácil, quer ver como que a gente tem muita misericórdia para com os nossos irmãos, mas para com o judeu falha para com a gente? Se eu te perguntar, todo católico está condenado? Você vai raciocinar na sua palavra, pelo menos. Eu não acredito. Francisco falando, eu não acredito, tá? Assembleano, claro que não, meus irmãos amados. Católico, claro que não, irmãos amados. Batista, claro que não, irmãos amados. Aí fala judeu, sim, todo condenado, não crê em Jesus? Irmãos, a gente tem uma mania, a gente pega um contexto, a gente não vê o plano divino por trás, a gente não olha Bamidbar e vê que cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade, cada um foi levantado da forma que foi chamado. Eu te pergunto, Yeshua veio para todos? Veio? Então você rasga quando ele falou que ele não veio para os justos, mas ele veio para aqueles que estavam fora da casa de Israel. Eu não vim para os justos, mas eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então rasga. É lógico que a nação de Israel reconhecerá o papel do Mashiach, mas esse papel não foi reconhecido por mim e por tua causa, para mim e a sua salvação. Eu vou te mostrar isso na palavra. Mas o que eu quero dizer aqui, Oséias capítulo 2, olha que interessante esse texto, ó. Deixa só eu achar. Oséias capítulo 2. Verso 16. Naquele dia diz o Senhor, me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu mestre. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e os seus nomes, eu falei que eu ia ler esse texto aqui na outra Bíblia, mas... E os seus nomes... não virão mais em memória. Naquele dia eu farei por eles aliança com os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Olha o verso 22. Não, verso 20, irmãos. Eu te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e o vinho e ao óleo, e a estes responderão a Jezreel. Eu semearei para mim a terra e mostrarei amor à não amada. Direi a não, meu povo, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. A ligação, a promessa de Deus para o casamento com a nação de Israel. Aí vem, quando Paulo fala, convosco falo, gentil, e enquanto for apóstolo desse ministério, eu vos ensino para que vocês não vos gloriei. Aí chega os gentios e fala assim, pegamos o Deus de Israel, pegamos o Messias de Israel, substituímos Israel, Israel está fora, substituímos a Torá que o Eterno falou que é eterna, a Torá está fora e nós somos a igreja. Irmão, se a gente não entender que esse chamado é para a restauração e nesse tempo é hoje, é com muita bondade, com muita misericórdia, com muito amor, a gente vai ficar aqui, é um chamado, voltar para o Shabat, é um chamado de salvação para o mundo, eu vou te mostrar. Voltar à união com a nação de Israel é um chamado de salvação para o mundo, de redenção para a humanidade. Se você está lutando contra isso, você está lutando contra as autoridades estabelecidas por Deus.
Quando Deus chama Abraão, ele fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, pois em ti serão benditas todas as famílias da terra. Êxodo capítulo 19, verso 2, se eu não me engano: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Vos farei nação de sacerdotes. Israel é a nação de sacerdote para ela mesmo? Israel é a nação de sacerdote para as nações. A sua função de autoridade está ali estabelecida, e não tem ninguém que pode tirar essa autoridade. Ninguém. Vou te mostrar isso. Quer ver? Romanos capítulo 11. Irmão, se você me perguntar: Francisco, quem é a noiva? É Israel. Não tem outra explicação, tá? Você pode me mostrar o texto que você quiser mostrar. É Israel. Francisco, os americanos, os europeus, os árabes, os brasileiros, sei lá, o que você quiser chamar, qualquer nação que você quiser incluir, eles podem fazer parte dessa comunidade, eles podem adentrar ela, mas a nação de Israel é a noiva. Você pode ser inserido nela. Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que nós fomos aproximados à casa de Israel. Eu sempre falo daquele contexto daquela mulher, que quando ela chega fala: Senhor, cuide da minha filha, está endemoniada. Yeshua olha para ela e fala assim: filha, não é lícito dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Ele estava falando o quê? Não é lícito dar o que foi dado à nação de Israel para outras nações. Aí ela chega e fala assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí ele olha e fala: grande é a sua fé, vai e faça como você falou. O que essa mulher fala? No momento que ela expressa que ela é um animal de estimação, dentro da casa daquele senhor, ela se inclui na casa de Israel. E Yeshua não contou mentira para ela, minha irmã. Ele falou que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e eu não poderia dar o pão para outro. Mas ela se insere na casa, por isso que Yeshua pôde agir na vida dela, porque ela foi inserida dentro da comunidade de Israel. Então a igreja pode ser participante, é evidente, mas ela é inserida na comunidade de Israel. Francisco, todo judeu é? Não. A gente tem mania de achar que em Israel é tudo espiritual, né? Vai lá para você ver, vai em Tel Aviv. Pior do que Rio de Janeiro, capital mundial do homossexualismo. Pra você ter noção. Não é todo, mas você vai ver que o princípio está estabelecido sobre a comunidade de Israel, Zé. E eles são autoridades estabelecidas, e nós fomos enxertados. O negócio que nós pegamos a história do povo judeu, toda a vivência, toda a experiência, e falou: sai daqui, agora é a igreja de Jesus, e nós precisamos trabalhar, irmãos, lutar, ensinar para os pastores, aprender com os pastores, sair com esse negócio que só a gente é o dono da verdade. Quem disse isso? Quem te falou que o judaísmo de hoje é o dono da verdade? Se você olhar Moisés, o judaísmo, não vou falar de judaísmo, porque o judaísmo só existiu depois do helenismo, vamos dizer assim, né? Mas a história da nação de Israel, você vai ver que quando Moisés sai lá do deserto, que ele fala assim: não façais na terra que vocês vão conquistar, como fazemos aqui hoje. Talvez se Moisés tivesse aparecido no período de Josué, ou no período de Davi, ele ia olhar assim: é tão diferente da minha época. Se Davi estivesse no período de Neemias, de Esdra, ele ia falar assim: nossa, mas está diferente da minha época, hein? Se Neemias e Esdra tivessem surgido no período de Yeshua, do período da Mishiná, do Talmud, ele falou: nossa, demais, mudou demais esse negócio aqui. Se o período do Talmud estivesse no judaísmo de hoje, ia falar assim: mudou demais. Aí eu te pergunto, qual que é o verdadeiro? Não sei. Irmãos, nós temos tanta mania de criar o que é verdadeiro e excluir aquilo que não é, que esse é um problema nosso. Eu não estou... Nós somos tantos erros, né, Rita? Como que nós podemos dizer que nós somos o dono da verdade? Como você pode dizer que o judaísmo de hoje é o dono da verdade? Nós amamos demais o judaísmo. Amo demais. Se você for na minha casa, você vai encontrar um monte de livros sobre judaísmo. Aprendo sempre com os judeus com os olhos do meu Mashiach. Aprendo demais. Tenho 99,7% de oportunidade de aprender com os meus pais. Todos nós temos defeitos, mas eu não sei se esse judaísmo de hoje é o dono da verdade. E eu não quero restaurar o judaísmo. Para nós, sabe o que é? A gente pega o contexto todo e traz tudo para dentro do pacote. Esse dia eu estava conversando com o irmão, ele chegou e falou assim: mas estabelecer o judaísmo de oração é um enfado, o Eterno não tem prazer nisso não. Eu falei: meu irmão, o que é enfado para você?
É enfado para você. Eu concordo que se a gente, igual nós vamos celebrar Shavuot, já viu os judeus celebrando a festividade? Ele começa desde o período da abertura do sábado, que é um sábado, e ele começa a oração e vai até o raiar do dia. Ele vai até o final do Shabat em oração. É cansativo para nós? É evidente. Eu e você não fomos acostumados nesse contexto. Eu não te falei com uma criancinha lá em Israel, desde os 3 anos está lá no cotel. Para ele não é enfado. Aí a gente tem mania de pegar o contexto todo e botar tudo num pacote. O Shabat, o judeu bota um monte de fado no Shabat. Ok, para você é, mas para ele que viveu dentro dessa realidade, não. Quem está te falando que isso é errado? Quem, José? Somos nós que temos critério. Para nós, eu concordo. Se eu trouxer aqui para vocês, no período de Shavuot, desde o momento da abertura, oração, até o final, vai ficar 1 ou 2 aqui no final da cerimônia. Se ficar, até eu vou sair, é capaz de ficar só 1. É mesmo, irmão, é cansativo. Mas para a nossa realidade, o Eterno trabalha conforme a nossa realidade. Nós vamos ter música, vamos louvar, vamos orar, vamos cantar e alegrar com o Senhor, porque essa é a nossa realidade. Só que a gente tem a mania de pegar tudo e trazer para tudo nossa realidade. Então, assim, já me demorei demais aqui, né? Romanos capítulo 11. Eu preciso ler isso aqui que eu já estou encerrando. É esse mais um texto. Romanos capítulo 11, verso 1 diz assim, ó. Deixa eu ler um pouquinho mais adiante, porque senão eu vou demorar muito. Verso 11. Digo, pois, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para provocar ciúme deles. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, irmãos. Paulo está falando que o fato dos judeus não enxergarem o nosso Mashiach não é o sentido de condenação para eles, mas de salvação para mim e para você. Se você for ler antes, ele fala assim, todos agora estão debaixo da misericórdia de Deus. Assim como os gentios estavam na desobediência e alcançaram a misericórdia, agora também eles alcançam a misericórdia. Aí continuando lendo, ó, convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso provocar os ciúmes, os do meu povo, e salvar algum deles. Pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste encertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Se contra ele te gloriares, considera isso. Não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Não te orgulhes, mas teme. Deixa eu passar um pouquinho, ó. Olha o verso 25. Não quero, irmãos, que ignoreis esses segredos, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Você sabe o que quer dizer plenitude? Plenitude é você cumprir aquilo que Deus estabeleceu para você. Não quer dizer que você vai estabelecer aquilo que está completamente estabelecido para os judeus, mas aquilo que Deus estabeleceu para você. Yeshua chamou a igreja para viver com kippá e kippá? Não. Para viver tradição judaica? Não. Restaurar princípios bíblicos? Sim. Mas para isso não. Pode fazer, Francisco? É evidente que pode. É evidente que pode. Verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Olha o verso 29, irmãos. Acaba, Rita, com um negócio de inferno, né? De condenação dos judeus, né? Acaba com isso. Olha o verso 29. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele está falando aqui do chamado de Deus para com a nação de Israel. É irrevogável. A nação de Israel está estabelecendo para a luz para as nações. E nós fomos enxertados nessa participação, nessa nação.
Para finalizar, Deuteronômio capítulo 26. Quando você olha essa prescrição, Deuteronômio 21, desculpa. Quando você olha essa descrição, você vai ver que Moisés aqui está ensinando, dando uma orientação para que um judeu case com alguém dentro do povo, dentro da nação, dentro da sua concepção, dentro da sua realidade. Irmãos, já é difícil o casamento fora da realidade, quanto mais dentro da realidade, quanto mais fora. E o Eterno estabelece aqui, se um judeu amasse alguma mulher que fosse estrangeira, cativa de guerra, ele teria direito de casar com ela, de se unir a ela. Aqui em Deuteronômio 21 está dizendo isso. Ou seja, a Torá, ela não aceita casamento fora da realidade bíblica, vamos dizer assim. Por que ela faz isso? Orientando para que o casamento possa viver bem. Mas aqui, Moisés está ensinando, se por acaso um judeu gostar de alguém fora da sua realidade, fora da nação de Israel, ele terá direito, desde que, olha o verso 21, Deuteronômio capítulo 21, verso 10. Diz assim, ó: quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e os fizerem prisioneiros, e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te afeiçoes e queira tomar por esposa, então a trarás para a tua casa, ela rapará a cabeça e cortará suas unhas, despirá o vestido do seu cativeiro, permanecerá em sua casa, e chorará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois disso a tomarás, tu serás seu marido e ela será sua mulher. Olha o ritual que deveria fazer. A mulher deveria raspar seu cabelo, cortar suas unhas, tirar sua roupa e chorar pelo seu pai e sua mãe. Isso, se você for estudar dentro do contexto judaico, isso aqui simbolizava abandonar os seus deuses. Era um ritual simbólico de que essa mulher que estava ali, sendo amada por um judeu, ela abandonava os deuses dos seus pais, os deuses espirituais, e ela passava a aderir ao Deus de Israel. Aí sim, ele poderia casar. Só assim ele poderia amar. Se ela não fizesse esse ritual, ele não casaria. Traz isso para a realidade de Yeshua. E Yeshua não vai casar com uma igreja fora do contexto da nação de Israel. Não irá. A Torá proíbe. Ele primeiro vai esperar ela se despir, tirar a sua roupagem, tirar o seu paganismo, tirar os seus deuses, para depois se unir a ela. Irmãos, por isso que eu falo que esse chamado de retorno, que eu e você estamos trabalhando, e que cada um tem a responsabilidade, assim como está no livro de Bamidbar, nós temos a responsabilidade, nós estamos trabalhando para esse retorno. Então viva algo, viva na sua vida, viva na sua congregação, trabalhe por ele, lute para o seu sustento, mas não abandone o seu sustento espiritual. A nação de Israel tinha todo um contexto, mas o tabernáculo estava no centro. Seja Deus o centro da sua vida, seja Deus o centro da minha vida, e assim nós prosperaremos e trabalharemos para o retorno do Mashiach. Quando você faz isso, você trabalha para a redenção da humanidade.